Primeira questão. Em relação aos gráficos dos movimentos progressivos e retrógrados, assinale o que for correto. Letra A. No movimento progressivo, a reta da velocidade é uma reta descendente. Não. O movimento ser progressivo, isso quer dizer que a posição está progredindo com o tempo. Ou seja, a velocidade dele é positiva. Ele está andando no sentido positivo da trajetória. E daí o gráfico da velocidade dele pode ser uma reta ascendente ou descendente, não importa. O importante é que a porção da reta que corresponde ao movimento dele está acima do eixo do tempo. Ou seja, garantindo que a velocidade dele é positiva. B. No movimento regressivo, a reta da velocidade é uma reta ascendente. Mais uma vez, o fato da reta ser ascendente não garante que o movimento é progressivo. O que garante é que a velocidade seja positiva. Ou seja, a porção dessa reta, no intervalo de tempo que eu estou estudando, ela deve estar acima do eixo do tempo. Então, falsa a letra B. Letra C. No movimento regressivo, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta ascendente. Peraí, se o movimento é regressivo, a posição tem que regredir com o tempo. Ou seja, o gráfico da posição, ele vai ser o quê? Se for uma reta, no caso, vai ter que ser uma reta descendente, para indicar que a posição está regredindo com o tempo. Então, falsa a letra C. Letra D. No movimento progressivo, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta descendente. Opa, errado por quê? Porque se é progressivo, sendo o gráfico da posição em função do tempo uma reta, esta reta deveria ser o que? Ascendente, indicando que a posição está aumentando com o tempo. Letra E. No movimento progressivo, a reta da velocidade é paralela ao eixo do tempo e encontra-se acima deste eixo. Ok. Isso garante que a velocidade vai ser positiva, ok? Ou seja, o movimento é progressivo. O fato do gráfico da velocidade ser uma reta paralela ao eixo do tempo garante que o movimento é uniforme. O módulo da velocidade, tá ok? Está permanecendo constante. Porém, para ser progressivo, não importa o tipo de movimento. Pode ser uniforme, uniformemente variado ou um movimento variado qualquer. O que é que vai indicar que o movimento é progressivo? O fato da velocidade ser positiva. Então, a porção do gráfico que você está analisando, ela tem que estar acima do eixo do tempo, para indicar que a velocidade é positiva. Segunda questão. O movimento uniforme de um móvel durante certo tempo está representado abaixo. Marque a alternativa correta. Então vamos à resolução. A letra A fala o quê? Faltam dados para calcular a velocidade. Que não é verdade, pois eu sei, se o gráfico da posição em função do tempo, eu tenho aqui uma reta, eu sei que trata-se do movimento uniforme. E como é que eu posso calcular a velocidade? Pela tangente do ângulo de inclinação da reta. Ou seja, eu sei que a velocidade é numericamente igual à tangente do ângulo de 45 graus, que nós sabemos que é igual a 1. Então, eu sei que esse corpo está com a velocidade de 1 metro por segundo. Terceira questão. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B. O gráfico representa a velocidade escalar desses dois corredores em função do tempo, até os instantes em que eles cruzam a linha de chegada. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que, no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, faltava ainda para o corredor B completar a prova uma distância em metros igual a... Vamos à resolução? O gráfico me dá a velocidade dos corredores em função do tempo. Através do gráfico dá para perceber que o corredor A concluiu a corrida em 10 segundos, enquanto o corredor B concluiu em 12 segundos. E, após a chegada do corredor A, o corredor B andou ainda um intervalo de tempo de 2 segundos com a velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, ele andou uma distância de
20 metros. O que indica que quando o corredor A chegou, o B ainda se encontrava a 20 metros da linha de chegada. Quarta questão. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar. Então vamos à resolução. Letra A. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos. Então, de 0, instante 0, ele está na posição menos 200. 15 segundos está por aqui, ele está na posição aqui, próximo aqui a 100. Conclusão, se ele saiu de menos 200 e foi para uma posição próxima de 100, o deslocamento não foi 0, né? Deve ser em torno de quanto? Posição final, 100 menos posição inicial, menos 200. Então, 100 menos 200, 300. Letra B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. O gráfico da posição em função do tempo é uma reta, e uma reta ascendente. Significa que a posição está aumentando com o tempo. Conclusão, o movimento é progressivo, ou seja, a velocidade é positiva. Letra C. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado. Peraí, a aceleração está associada à mudança na velocidade. A gente está tratando aqui de um movimento uniforme, então a aceleração é 0. O valor da velocidade não está mudando. Letra D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos. Se é um movimento uniforme, a velocidade do carro permaneceu com o mesmo valor. E o que é que acontece no instante 10 segundos? A posição do corpo, que é 0, ele está passando pela origem da trajetória. Mas a velocidade dele continua a mesma, já que se trata do movimento uniforme. Letra E. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Então vamos calcular essa velocidade. V é ΔS sobre ΔT. Preciso de duas posições, ok? Posição final 200 menos posição inicial menos 200. Tempo final 20, tempo inicial 0. Então eu vou ficar com 200 menos 200, ou seja, 200 mais 200, que dá 400, dividido por 20, que vai dar 20 metros por segundo. Então, letra E é que é a alternativa correta. Quinta questão. A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Sabendo-se que, em t igual a 0, a posição do veículo é x0 igual a 50 km, calcule a posição do veículo no instante t igual a 4 horas em quilômetros. Então vamos à resolução. Ele me dá o gráfico da velocidade do corpo em função do tempo, e através desse gráfico a gente já identifica o seguinte: do instante 0 ao instante 1, ele permaneceu com velocidade de módulo constante, ok? Ele está com movimento uniforme. Do instante 1 ao instante 2, ele está parado, a velocidade dele é 0, e do instante 2 ao instante 5, a velocidade dele passa a ser constante, porém negativa. Ou seja, ele está indo contrário ao sentido positivo da trajetória, tá ok? Ou seja, ele estava indo no sentido e resolveu voltar com velocidade constante. Então ele me diz o seguinte: no instante 0, ele está na posição 50 km. Ou seja, quando começar a observar o movimento, o cronômetro zerado, ele estava na posição 50 km. E ele quer saber qual a posição dele após 4 horas. Então vamos lá. Eu sei que no gráfico da velocidade versus tempo, se eu calculo a área entre o gráfico e o eixo do tempo, eu tenho a variação da posição. Ou seja, essa área aqui, que é a área 1, qual o valor dela? Base 1, altura 15. Então 1 vezes 15. Então vai dar 15. Já de 1 a 2, não houve deslocamento, ele está parado. De 2 a 5, vamos calcular essa área aqui, que eu vou chamar de área 2. Então a área 2 vai ser a base, já que é um retângulo,
a base de 2 a 5, ó, de 2 até 5, corresponde a 3, vezes a altura, que é 20, na verdade? Agora aqui é estranho, mas temos que levar em consideração o sinal. Essa quantidade aí é numericamente igual ao ΔS. Então vamos nessa. Qual seria a altura aqui? Menos 20. Ou seja, a área 2 vai dar menos 60. Pô, Marivaldo, estranho, área negativa? Não, esqueça. Ó, essa questão do sinal. Essa questão do sinal eu preciso, porque esta quantidade ela vai ser numericamente igual à variação da posição. Tá ok? Mas claro, se eu vou calcular a área de uma figura, tá ok? A área desse retângulo, 60, tá ok? Porém, eu preciso desta quantidade, que nós chamamos de área, só que com um sinal embutido. Porque esse sinal ele vai influenciar no deslocamento final. E daí a área total vai dar o quê? A área 1 mais a área 2. Conclusão, vai dar menos 45. Isso quer dizer que o deslocamento total foi de menos 45. Ou seja, a posição final menos a posição inicial, menos 45. Lembrando que a posição inicial foi quanto? 50. Que é igual a menos 45. Então, a posição final vai ser menos 45 mais 50. Ou seja, a posição final dele vai ser de 5 quilômetros. Sim, Marivaldo, eu não entendi muito bem essa questão. Tá bom, então vamos pegar um outro caminho. Quer dizer que, no instante zero, a posição do corpo era exatamente 50 quilômetros. Então, ó, cronômetro zerado. Cronômetro zerado. Tempo zero, a posição do corpo é quanto? 50 quilômetros. E aí, durante 1 hora, ele andou com a velocidade de 15 km por hora. Ah, peraí. Durante 1 hora, ele andou a 15 km por hora. Então, a distância que ele andou, velocidade vezes tempo, então, 15 km por hora durante 1 hora. Ele andou 15 km, Marivaldo. Exatamente. Então, se ele estava na posição 50 e andou 15 km, ele foi para a posição 65 km. Aí ele ficou parado nessa posição durante 1 hora e depois ele andou mais 3 horas com a velocidade de menos 20 km por hora. Ou seja, ele está voltando, o movimento dele é retrógrado. Então vamos ver a variação da posição dele? Ó, ΔS, velocidade vezes tempo. Ele andou velocidade de menos 20 durante 3 horas. Então a variação da posição dele foi de menos 60 quilômetros. O que significa isso? Essa variação negativa quer dizer que ele voltou 60 quilômetros. Ou seja, ele estava na posição 65 e voltou 60 quilômetros. Ou seja, 65 menos 60, ele voltou para qual posição? 5 quilômetros. Sexta questão. Ana, Beatriz e Carla combinam um encontro em uma praça próxima às suas casas. O gráfico a seguir representa a posição x em função do tempo t para cada uma, no intervalo de 0 a 200 segundos. Considere que a contagem do tempo se inicia no momento em que elas saem de casa. Referindo-se às informações, é correto afirmar que durante o percurso... Então vamos à resolução. Letra A. A distância percorrida por Beatriz é maior do que a percorrida por Ana. Vamos ver? As duas saíram de casa. Então vamos nessa. A casa de Beatriz é na posição 400 metros e elas se encontraram na posição 500. Então ela andou 100 metros. Enquanto Ana, a casa dela está situada na posição 0 e o encontro foi na posição 500. Então, enquanto Beatriz andou 100 metros, Ana andou 500 metros. Então, falsa a letra A.
Letra B. O módulo da velocidade de Beatriz é 5 vezes menor do que o de Ana. Então vamos lá, vamos calcular a velocidade de Beatriz. Quanto Beatriz andou? Ela andou 100 metros, foi da posição 400 à posição 500, 100 metros, no intervalo de tempo de 200 segundos. Então, a velocidade dela, 0,5 metros por segundo. A velocidade de Ana, vamos nessa, distância dividido pelo tempo. Ana andou de 0 à posição 500, andou 500 metros, em quanto tempo? 200 segundos. Então, 2,5 metros por segundo. Se eu pegar o módulo da velocidade de Ana e dividir por 5, o que é que eu vou achar? O módulo da velocidade de Beatriz. Então, o módulo da velocidade de Beatriz é 5 vezes menor que o módulo da velocidade de Ana. Sétima questão. No gráfico, representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se, então, afirmar que o módulo da velocidade do corpo... Então, vamos à resolução. Letra A. Aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos. Então, a velocidade do corpo aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos. Opa, é o gráfico da posição em função do tempo. Então, é a posição que está aumentando em função do tempo. E outra coisa, o gráfico aqui é um segmento de reta. Se o gráfico da posição em função do tempo é um segmento de reta, então eu já sei que trata-se do movimento uniforme. Ou seja, do instante 0 ao instante 10 segundos, eu sei que o módulo da velocidade do corpo não mudou. Então, a letra A, falsa. Letra B, diminui no intervalo de 20 segundos a 40 segundos. Espera aí. De 20 segundos a 40 segundos, de novo, ó, o gráfico é um segmento de reta. Ou seja, eu tenho, neste intervalo de tempo, um movimento uniforme. Então, eu sei que o módulo da velocidade não variou. Então, a letra B também é falsa. C. Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo. E aí, será que é verdadeiro? Ó, do instante 10 ao instante 20, ele ficou paradinho na posição 50 metros. Então, já derruba a afirmação dele, de que o módulo permaneceu constante em todo o intervalo de tempo. Então, letra C, ó, falsa. Letra D. É constante diferente de zero no intervalo de 10 segundos a 20 segundos. Espera aí. De 10 segundos a 20 segundos, a gente já concluiu que ele está parado na posição 50. Então, não pode ser diferente de zero. Então, letra D também é falsa. Letra E. É maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Então, vamos ver se é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Vamos calcular a velocidade nesse intervalo de tempo. ΔS sobre ΔT. Então, de 0 a 10 segundos, ó, posição final, 50. Posição inicial, 0, não é? Foi de 0 para a posição 50. Então, 50 menos 0. E o tempo, 10 menos 0. Então, 50 por 10, 5 metros por segundo. De 10 a 20 segundos, a gente viu que ele ficou parado, ok? Na posição 50. Agora, de 20 a 40 segundos, vamos ver ΔS sobre ΔT. Observe que ele estava na posição 50 no instante 20 segundos e foi para a posição, ó, 0 no instante 40 segundos. Então, posição final 0, posição inicial 50, tempo inicial 40, tempo inicial 20. Conclusão, menos 50 por 20, que vai dar menos 2,5 metros por segundo. Então, realmente, o módulo da velocidade foi maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Oitava questão. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo, ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância x percorrida por essa pessoa em função do tempo de passeio t. Pelo gráfico, pode-se afirmar
que na sequência do passeio, a pessoa... Então vamos à resolução. Eu tenho aqui o gráfico da posição em função do tempo. Eu já percebo que nesse intervalo de tempo aqui, a posição do corpo não está mudando. Então aqui eu sei que ele parou, eu sei que aqui a velocidade é zero. Agora, se eu analisar aqui o intervalo de tempo 1, intervalo de tempo 2, lembrando, ó, a reta aqui, ó, do gráfico da posição em função do tempo, ela é mais inclinada no trecho 2 do que no trecho 1, o que indica que a velocidade no trecho 2 é maior que a velocidade no trecho 1. E outra coisa, a inclinação da reta, ó, é praticamente a mesma no trecho 4 e no trecho 1. Conclusão, ela andou, correu, parou, andou. Questão 9. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetro por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 quilômetros? Então vamos lá. Ele quer saber qual a melhor opção relaciona meio de locomoção e tempo. Então vamos parar e analisar. Carroça semana. Uma carroça levaria pouco mais de 2 semanas para percorrer 10 quilômetros? Claro que não, é um tempo muito grande para percorrer apenas 10 quilômetros. Letra B. Carro-dia. Um carro vai levar pouco mais de 2 dias para percorrer 10 quilômetros? Não, está muito exagerado esse tempo. Caminhada, hora. Vamos ver? Pessoa caminhou 10 quilômetros, um pouco mais de 2 horas. Então vamos botar aqui 2 horas e meia, para arredondar os cálculos aí, ó. 4 quilômetros por hora. Isso em torno, tá ok? Se eu dividir por 3,6, de 1 metro por segundo, que é basicamente o que? A velocidade de uma caminhada. 1 metro a cada segundo. Então, a alternativa correta, letra C.